Lá vai um vídeo curto só para mostrar a luminosidade atual do outono, que começamos o outono, isso dia 20, né? Dia 20 de março. Ali é o Maxi, vocês viram a Lisa que saiu. Aqui a Bela. Ó. Ali em cima tinha um pouco mais de sol, tá? São 8h30 da manhã. A graminha dos gatos ali fora, eles não comem minhas plantas, olha que maravilha. Eu remanejei porque tem umas que foram replantadas e tá muito cedo para colocar no sol. Quando elas acabam de ser replantadas, elas precisam de menos luminosidade solar direta, mais filtrada. Tá vendo aqui, ó, essa linha no chão? Vocês estão vendo? Isso daí é piso queimado de sol, né? Mas olha aqui, é o vidro, ó. O vidro aqui, ele diminui a intensidade do sol. As plantas ali também, as que estão ali em cima, por exemplo, daqui a pouco, por causa da lavanda, do gerânio e da minha abraçávola nodosa, daqui a pouco ali vai ter sombra. A mini pega menos sol do que a maior, que tá perdendo uma folha, mas já tá nascendo outra, tem um monte de raizinhas naquele pote de plástico todo vazado. E embaixo tem planta que precisa de mais sol, Dendrobium denfal, e mais embaixo ainda tem um cactus que precisa de mais sol ainda. Então eu queria passar rapidamente. Primeiro, bom final de semana para todo mundo. Esse final de semana eu vou soltar um vídeo sexta, outro sábado e um no domingo, só porque eu decidi fazer esse vídeo bônus. E é isso aí, eu queria mostrar mais a luminosidade. Aqui tem bastante claridade, obviamente, mas essas plantas aqui ainda não estão com sol direto. Aqui tem menos tempo no ano de sol direto, tá? Mas daqui a pouco vai ter. Enquanto aqui tem uns 2 meses sem, lá tem 3, por exemplo. Eu tenho que verificar de novo. O Maxi voltou para tomar sol. Daqui a pouco eu vou lá regar as plantas. O gerânio ali tinha sido podado. Eu podo quando? Eu podo essas plantas quando não tá batendo tanto sol, porque tem épocas do ano em que o sol tá mais alto, então faz com que não haja incidência solar intensa nas plantas. Então com isso eu posso tirar essa proteção do sol, e é quando eu podo. A gente tem que podar quando a planta tá pedindo, obviamente, mas cada um tem uma época que dá para podar. Os gerânios, por exemplo, que são aqueles lá em cima, aquele é o único pendente que eu tenho, os outros são eretos. Aquele lá, ele precisa de poda, não sei, às vezes uma vez ao ano, varia, tá? Às vezes 2. E daí ele dá um boom quando podo, tem que ser adubado também, obviamente, né? A minha abraçávola nodosa segue com flores, 3 em cada uma. Ali uma haste eu quebrei sem querer nessa de tira, põe, lembra? Por causa da pintura, etc. Aqui a folha de baixo é a que tá mais desidratada, e em cima tá novinha, ela tá bem, teve que ser retirada para pintura. Então a planta sofre um pouco, mas as raízes estão voltando a se recolocar. E aqui, ó, então aqui vai ter menos sol, ali menos ainda, do que aqui. Essa é a minha master que eu decidi pôr aqui. Eu vou provavelmente deixar as masters por aqui, porque elas ficam muito altas. Como é que eu vou assistir TV, gente? Como é que eu vou assistir? Não, como é que eu assisto, né? Eu assisto meio que me esquivando das plantas, né? Aqui é aquela haste da master que foi quebrada sem querer quando eu abri a caixa. Então aqui o sol agora, que ele tá ainda tá mais quente, ele bate menos tempo. Aqui dá certinho no meu apartamento do que no frio. No frio tem mais tempo de sol e o sol é mais fraco. É importante vocês conhecerem a luminosidade solar de vocês, porque daí vocês vão conseguir controlar melhor e deixar com que elas fiquem no lugar o ano inteiro. Então é como se fosse o ambiente natural, né?
tem que ver a umidade, obviamente. Aqui, por exemplo, se cai água lá no pratinho lá de trás, por exemplo, tem uma evaporação. Quando não tem esse sol, não evapora. Então eu tenho que ficar enxugando. Então quando tem esse sol é maravilhoso, porque daí agora que vai começar o desenvolvimento de novas hastes florais. E essas hastes florais levam meses para se formarem, eu não vou nem ver o início delas. E se as plantas tiverem sido recém-replantadas e ainda estejam debilitadas, eu vou não deixar desenvolver. Só uma dica aí, senão vocês perdem a planta de vocês. Essas na madeirinha eu já tenho há algum tempo. Vamos ver, algum tempo aqui em casa, vamos ver se elas me dão flores. Tá lindo de se ver, né, gente? Olha que delícia. Eu tomo café da manhã olhando para elas. Eu terminei meu café da manhã, hoje eu consegui tomar ele com mais calma, porque eu tenho alunos particulares um pouco mais tarde, mas eu chego em casa tarde. As minhas rosas do deserto, por exemplo, lá fora, eu tive que, como ficaram muito tempo aqui dentro, e eu tava precisando tratá-las contra a praga, por causa do excesso de umidade, que agora vai diminuir por causa da minha argila expandida no lugar da terra lá fora, eu tive que pôr pra dentro para arrumarem lá fora. Demorou por causa daquela palhaçada de um ter me roubado, ter sumido, aí eu tive que ir atrás de outro, etc. O processo foi longo e eu não pude tratar elas, porque elas estavam dentro de casa, eu ia borrifar aqui dentro. Então, na hora que eu pus lá fora, eu já borrifei, já tratei, tem que borrifar de novo, manter, né? E eu podei algumas, pra ver se dá um boom. As que estavam com as folhas mais feias, porque estavam com mais praga, essas aí eu podei, agora vai que vai. Porque diminuíram as chuvas, tá chovendo ainda, mas diminuíram. Porque a época das chuvas é o verão, então quando diminui e tem sol, bastante sol, porque agora tá batendo mais sol, as rosas do deserto ainda não estão passando frio, elas desenvolvem muito bem. Então eu descobri que é uma boa época para fazer poda aqui em casa. Elas não gostam de clima muito úmido. Então é isso, vocês têm que descobrir, né, quais são as vantagens e as desvantagens de cada coisa e adaptar. Por exemplo, o meu amigo físico, que segue o canal, amigo, faz assim, quando ele tem uma varanda que bate muito sol o ano inteiro, e a outra varanda bate sol, mas parcialmente, assim, parcialmente digo, uma parte do ano. O que dá para ele fazer, por exemplo, é colocar uma árvorezinha que cubra bem lá fora, umas duas, para poder daí deixar ela desenvolver bem, obviamente, quando ela estiver com sombra, fazendo sombra, colocar umas orquídeas lá, umas dendrobium denfal, que adoram esse tipo de ambiente, daí vai dar certo, porque elas não gostam de ficar dentro de casa, mas lá fora dá super certo com uma planta dessas debaixo de uma árvorezinha, ela dá flor de 3 a 4 vezes ao ano, se ela tiver a luminosidade certa. Ela precisa de mais sol do que as phalaenopsis, só que tem que ser filtrado do mesmo jeito, e cada um tem uma intensidade, o calor no Brasil diferente. Aqui em São Paulo eu tenho épocas do ano mais bem definidas, então isso faz toda a diferença. Então bora lá, cuidado com o sol, ele é muito necessário, muito bem-vindo, para que elas tenham flores de 2 a 3 vezes ao ano, às vezes 4. Tem umas que têm a durabilidade na phalaenopsis muito mais longas, as másteres mais do que as mini, mas as mini, por terem uma durabilidade de uns 3 meses, acabam dando flor coisa de 4 vezes ao ano, mas podem a haste floral, se ela estiver querendo desidratar, precisando de uma folguinha. Com o sol é isso que acontece, com luz artificial e menos luminosidade solar direta, filtrada sempre, ela vai dar flor 1 vez ao ano. Agora tá chegando a hora dela ter bastante luminosidade para desenvolver a haste floral na época do inverno. Ela vai desenvolver para vocês e dar um espetáculo de floração no inverno, caso vocês não tenham o sol direto nelas. Eu não tenho a floração que eu poderia ter de 3 a 4 vezes ao ano, porque ficam 2 a 3 meses sem receber o sol direto, porém é no verão. Com isso, não queima as plantas, então eu não acho ruim, né? Então,
Bora lá, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para saberem de novos vídeos e divulguem para me ajudar a fazer o canal crescer. Até o próximo vídeo. Tchau!